Olá! Hoje nós temos uma convidada especial no nosso canal, a Aline. Eu vou deixar a Aline se apresentar um pouco para vocês. A Aline é professora de inglês, ela tem uma escola de inglês também. Aline, fala um pouquinho sobre você antes da gente começar. Tudo bom? Eu sou a Aline Aguirre. Eu sou autora de materiais didáticos para fins específicos. Eu lancei recentemente um material de inglês para conversação, focado, né, em desenvolver o speaking dos alunos. E mais recentemente eu lancei um para alunos com extrema dificuldade, é um apoio audiolingual, para alunos que têm dificuldade em memorização, ou em formação de sentenças, ou em pronúncia, ou em externalizar a gramática. Então, aquele aluno que consegue fazer os exercícios escritos, ele consegue fazer a leitura, então o input, né, o para dentro ele consegue fazer, mas na hora dele colocar para fora, esse aluno tem mais dificuldade. Então, eu fiz um material de apoio para esses casos de alunos com maior dificuldade no idioma. Mas eu crio material para ISP já há mais de 20 anos. Então depois, Aline, a gente vai fazer a propaganda da Aline. Eu vou deixar o link para quem quiser comprar os seus materiais. Depois eu vou deixar o link no YouTube. Vou deixar nos comentários e também na descrição. Ok. Então, é isso. Eu dou a maior parte das minhas aulas são presenciais, né? Eu dou muito pouca aula online. Normalmente online eu faço mentoria para outros professores, né, que queiram criar os seus próprios materiais. Então eu tenho um workshop de design de material para quem quiser começar a criar os seus materiais para aula, por onde começar, né, que metodologia usar, que framework usar, dicas de design, como que o design da lição pode me ajudar com os visual aids, né, com o apoio visual, como que ele interage com o aluno. Então, eu dou esse tipo de mentoria para professores online, mas as minhas aulas costumam ser presenciais. Eu tenho alguns poucos alunos, estou migrando para o online agora, alguns poucos alunos online na minha escola. Legal. Bem-vinda ao universo das aulas online. É um universo maravilhoso, né? Porque não tem mais fronteiras, né? Não tem mais barreiras. Eu posso estar aqui e dar uma aula para uma pessoa que está na Rússia. E, além disso, a retenção também é maravilhosa, né? Porque, então, eu preparo alunos que vão trabalhar em navios de cruzeiro, que vão trabalhar em plataformas de petróleo, e eles não têm por que parar o curso mais, né? Ou mesmo que eles comecem presencialmente, hoje eu consigo dar esse follow-up para eles, então eles não precisam parar o curso porque eles conseguiram o emprego que eles queriam, ou que eles conseguiam ser transferidos para outro país, eles continuam o curso de lá, e assim eu tenho trabalhado muito satisfatoriamente, né? Continuando o curso dos meus alunos que já estão com um pé no seu sonho lá, né? Já conseguiram vencer a primeira parte, que é ser contratados, e a gente pode continuar a trabalhar nisso, né? Dar os próximos passos juntos. Eu acho muito legal. É isso aí, isso é uma das vantagens, né? Essa é uma das maiores vantagens, né? E a Aline, eu convidei a Aline porque a Aline entende bastante, a Aline também é formada em letras, né? E ela tem pós também, né, Aline? E ela entende bastante desse assunto, e eu acredito que seja um assunto assim bem interessante para o professor, porque a gente ouve muito falar de método, criou um método, quem criou, quem não criou, enfim, é outra história. Mas a gente resolveu fazer um, um vídeo para vocês falando sobre método, metodologia, abordagem. Depois, inclusive, eu e a Aline, nós vamos indicar leituras também para quem quer se aprofundar mais no assunto. Então, vou deixar a palavra para a Aline vai conversar um pouquinho com a gente sobre tudo isso. Então, é o seguinte, eu já fiz algumas postagens sobre isso no Facebook, que viralizaram muito, porque hoje em dia está na moda dizer este método que eu criei, baseado na minha experiência com os meus alunos, né?
Então, assim, a gente cria método, eu crio método, você pode criar um método. A menos que você seja parte de uma equipe multidisciplinar de pesquisa em linguística aplicada, eu tenho uma péssima notícia para te dar, né? A gente não cria método do nada, né? A gente não inventa método. Método ou metodologia, que é a mesma coisa, né? É uma teoria multidisciplinar desenvolvida por pesquisadores que vão tentar justificar a sua tese embasados em pesquisa científica, neurolinguística, de aquisição de idiomas, enfim, dependendo até com o apoio até de psicólogos, dependendo do tipo da pesquisa, sobre como o cérebro faz para adquirir um novo idioma. Então, gente, não tem aquele... Eu inventei uma metodologia. Mas eu trabalhei 5 anos, testei na vovó Maricota e funcionou. Não é assim que funciona, né? É uma pesquisa que é sobre uma tese, ela leva anos para ser desenvolvida, testada, que aquilo tem fundamento. Então, existem muitas metodologias e você pode seguir uma, seguir mais de uma, seguir uma para um aluno e outra para outro aluno, porque os alunos têm perfis diferentes, as metodologias têm abordagens diferentes, né? Você pode mesclar 2 metodologias, 3, 4, quantas você quiser, mas inventar uma metodologia assim, do nada, baseado na sua experiência, sozinho, na sua casa, não vai ser possível. Então, esse pessoal que está anunciando metodologia, meu nome, né? Metodologia ali não tem, gente. Não existe. Essa pessoa está muito longe até de entender o que é uma metodologia para anunciar um negócio desse, né? Se a pessoa soubesse o que é uma metodologia, jamais teria dito inventei. A menos que a pessoa queira mesmo se verde, né? A menos que essa pessoa esteja de má fé, usando mesmo, ela saiba o que é, mas ela está de má fé para enganar alguém, para persuadir alguém, né, a comprar o produto dela na má fé mesmo, ou essa pessoa não sabe o que é metodologia. Definitivamente. Tem muitos professores de inglês que jamais passaram pela porta de uma faculdade de letras, né? A gente fala que é professor Disney, foi até a Disney e voltou professor, né? Então, a menos que sejam desses professores que não são professores e não fazem a menor ideia o que é uma metodologia, não procede, gente. Não procede. É verdade, é complicado. Eu, na verdade, quando eu comecei a dar aulas, eu não tinha letras também. Mas eu fiz muito treinamento nas escolas, mas eu julguei importante, eu quis fazer, eu fiz letras, depois eu fiz uma pós. Eu sempre falo para os professores que é claro que nem sempre você consegue começar a dar aulas já formado, né? No meu caso, eu não conseguia financeiramente, não tinha o tempo para fazer, mas eu me apoiei nos treinamentos das escolas, né? E existem cursos como o CELTA, né? Mas eu sempre digo que se você quer realmente seguir e você gosta daquilo e deu certo, né? Se você puder fazer uma faculdade de letras, é sempre muito bom. Mas pelo menos se você tem esses treinamentos, cursos com outros professores, né? Isso já ajuda bastante, né? E geralmente é o que você disse, a gente mescla, eu mesclo muitos métodos, muitas metodologias, né? Adapto, né? A gente vai fazendo esse jogo, né? E porque se você for ver, muita coisa que tem no mercado são metodologias que já existem, né? Se a gente for estudar as histórias, se a gente for estudar a história dos métodos, né, das abordagens, a gente vai ver que muita coisa que está sendo usada já existe, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Eu também, quando comecei a dar aula, Lu, eu não tinha, imagina, eu comecei a dar aula com 16 anos, porque eu terminei o curso que eu estava fazendo, eu me graduei na escola de inglês
que eu estava fazendo, e eu comecei como assistente de sala com crianças, né? De assistente de sala, eu passei para professora substituta, então se acontecia alguma coisa com algum professor, se faltava, atrasava, eu entrava no lugar dele, eu ficava de plantão ali, né? Mas eu recebia todo o treinamento enquanto isso. Eu só fui mesmo ter a minha primeira turma, né, aos 18 anos, após eu fazer 18 anos. Então, eu fiquei 2 anos só com alguns alunos que precisavam mudar de nível, mudar de turma, tinham algumas lições de defasagem. Então, eu fiquei um tempo trabalhando como professora auxiliar, substituta ali, recebendo aquele treinamento daquela franquia, né? E aí só eu pude pegar as minhas primeiras turmas ainda com bastante apoio de uma reunião semanal com a coordenação. Eu fui muito feliz em receber treinamento nesse começo, né? A minha primeira graduação não é em letras. Eu sou graduada em design gráfico. A minha é multimídia digital. Eu sou graduada em design. Não é? E eu também fiz muito curso por fora. E eu fui fazer faculdade de letras, eu já tinha mais de 15 anos de sala de aula, né? Mas, claro, eu não fiquei esses 15 anos e nem falei, durante esses 15 anos eu criei muito material, porque eu era designer, né? E eu trabalhava junto com uma outra professora e nós criávamos muito material para inglês para fins específicos, né? E ela também não era formada em letras, ela era formada em direito e depois também foi fazer letras, mas nós nos atualizávamos muito em cursos como TESOL, Celta, e a gente fazia todos esses tipos de curso para pegar o último grito das metodologias ou o que estava sendo falado. Havia uma época aí também que a gente batia cartão todas as sextas-feiras na sede da Disal em São Paulo. Ah, sim. Havia essa é uma dica. Palestras. Isso. Né? A gente batia cartão nessas palestras, víamos todas as palestras, conhecemos todas as pessoas que estavam publicando coisas interessantes, fazíamos perguntas, investíamos muito em livro, em leitura, até que sim, a gente chegou uma época, a gente falou assim, não precisamos fazer letras, porque está faltando um embasamento teórico para o que a gente está fazendo. Exatamente. Né? Tanto que eu criei o material há 20 anos, eu nunca criei metodologia nenhuma, porque eu não faço pesquisa, né? Mas eu criei muito material e eu só passei a comercializar o meu material agora, depois de formada, depois de embasada, depois de ter certeza que aquilo que eu estava fazendo para os meus alunos era interessante para que outros professores fizessem com seus alunos. Então, é todo uma jornada, né, que a gente passa como professor. Então, assim, formação de professor é uma coisa mais abrangente do que só faculdade de letras. Faculdade de letras eu acho importante. Chega uma hora que ela faz falta, né? E outra, porque você está fora de muita boa pós-graduação se você não tem a graduação, né? Aquilo te deixa fora de muita coisa. Exatamente. Então, eu acho importante, como eu acho importante cursos como Celta, certificações como TKT, certificações como o Trinity TESOL. Há outras coisas que você pode fazer por você mesmo, que são complementares, não vão ficar no lugar da sua graduação, mas vão te dar, são informações complementares, são coisas que você também não vai ver na graduação e que se complementam. Sim, exatamente. Né? Eu vou aproveitar aqui que é o momento publicidade também, porque eu também venho eu fiz treinamento em todas as escolas, inclusive na Aliança Francesa a gente fazia treinamentos intensivos, né? Como eu acredito, como na cultura inglesa também eles fazem, várias outras escolas, o Senac. E eu vou deixar uma dica para vocês também, porque na livraria de Exal, na livraria SBS, para o pessoal de inglês, né? Tem também para o pessoal de francês, porque mesmo na Aliança Francesa ainda tem esse tipo de formação, que são palestras, mas na de Exal e na SBS são gratuitas, né? E hoje em dia tem online também. E eu também tenho os cursos, né? Se vocês darem um pulinho no meu site, vou deixar tudo para vocês na descrição, da Aline, os meus. Eu trago esses cursos
porque realmente eu trago tudo que eu aprendi nos treinamentos de todas as escolas e tal, para quem não teve essa possibilidade, digamos assim, de trabalhar anos nas escolas como a gente fez, né? Então, vou deixar tudo aqui para vocês. E, Aline, o que você poderia falar assim, para o pessoal que tem essa dúvida entre abordagem, metodologia? Como é que a gente podia definir um pouquinho? E se você, inclusive, quiser dizer assim, mais ou menos por cima, não dá para a gente aprofundar muito, mas um apanhado geral de algumas metodologias aí que passaram pela história do aprendizado do inglês. Uhum. Bom, qual que é a diferença? Metodologia e método é a mesma coisa. Mas a gente tem que tomar cuidado que quando a gente está falando de metodologia de ensino de idiomas, não é a mesma definição que a gente aprende na faculdade de letras, né? Sobre o que é metodologia, que é o que a gente, o recurso, né, que a gente vai utilizar. Metodologia de ensino de idiomas não é a mesma coisa. Então, há um conflito de nomenclatura. Uma nomenclatura que a gente aprende em português, né? Que é a metodologia, aula expositiva, utilização de quadro, utilização de slides. Não é bem isso quando a gente está falando sobre metodologia de ensino de idiomas ou método de ensino de idiomas, tá? Então, para quem faz letras, são duas coisas completamente diferentes, né? Essa nomenclatura utilizada na faculdade de letras e o que a gente usa em ensino de idiomas, qualquer idioma, né? Seja inglês, francês, espanhol, alemão, qualquer idioma. A metodologia, como eu já disse, é um estudo multidisciplinar que vai tentar provar, né, que uma tese sobre a aquisição de um novo idioma. Então, eu vou falar alguma coisa sobre cada uma delas, né? Vou tentar dar uma explicação rapidinha das mais comuns, mas é como o seu cérebro adquire, guarda, processa essa informação, né? É uma tese. Tem várias, não é que uma funciona, outra não funciona. Todas elas funcionam, todas elas têm uma grande vantagem sobre as outras, né? Mas é uma pesquisa multidisciplinar, uma pesquisa acadêmica, né? Cada um pesquisa um lado, junta-se, tira-se uma conclusão, tá? Isso é uma metodologia ou um método. Uma abordagem, né? Eu vejo muitas escolas que confundem metodologia com abordagem, que usam metodologia communicative approach. Approach já diz que é abordagem, não é uma metodologia. Então, não é uma pesquisa sobre aquisição. O approach, a abordagem, é um jeito de trabalhar durante a aula, né? Então, não é uma pesquisa sobre como seu cérebro adquire, é uma pesquisa sobre como o professor vai atuar, né? Então, ele pode atuar, por exemplo, desse método mais comunicativo. Hoje em dia, a gente atua no método que a gente chama de uma abordagem que a gente chama lexical, né? Que também tem as suas vantagens, mas são jeitos de trabalhar. Então, eu tenho a metodologia e dentro dessa metodologia que eu escolhi para trabalhar, eu posso trabalhar com um tipo de abordagem, né? São duas coisas completamente diferentes. Metodologia é uma coisa mais extensa, mais intrínseca, né? Grande, assim. É um jeito de trazer aquela metodologia para a aula e fazê-la funcionar, né? É mais do professor escolher cada abordagem. E tem ainda o framework, né? O framework seria uma receita de bolo que a gente sabe que funciona, né? Então, se eu fizer a minha aula nessa ordem de eventos, vai funcionar porque alguém já pesquisou sobre isso também, né? Eu posso fazer a minha própria ordem, eu posso inventar o meu próprio framework ou modificar levemente o framework para funcionar para o exercício que eu quero, para o aluno que eu quero, né? Mas há esses frameworks já estudados, já montados, já embasados, com os quais eu posso trabalhar, né? Então, são três coisas diferentes, né? Metodologia ou método, abordagem e framework,
tá? E que todo mundo coloca num balaio só e acaba falando coisas como eu tenho uma metodologia comunicativa, ou eu pergunto, que metodologia você usa? E a pessoa fala, lexical. Eu falo, tá, essa é a abordagem. Mas qual? Dentro da abordagem léxica, você tem preferência por alguma outra metodologia? Tá? É bem confuso mesmo, né? Separar essas três coisas. Mas é importante, porque na hora que você vai fazer o seu planejamento de aula, se você tem isso, olha, esse aluno, ele tem muita dificuldade no speaking sobre as outras habilidades, né? Ele tem muita dificuldade na fala. Então, eu vou utilizar um método mais audiolingual com ele, né? Dentro desse método audiolingual, eu posso ter uma abordagem mais comunicativa, por que não, né? E nada me impede de ter um framework definido no meu lesson plan sobre a sequência das atividades que eu vou adotar com ele, né? Então, fica uma aula mais estruturada, mais completa. Quando a gente vai fazer material didático de autoria própria, você tem que ter essa dimensão das coisas, definir em que metodologia você está trabalhando, né? Qual é a abordagem que o professor pode dar para essa aula que vai casar com essa metodologia, que vai dar certo com esse material. E em que framework eu vou colocar as atividades para que isso funcione, né? Então, por exemplo, a gente tem de framework o PPP, Presentation, Practice, Production. Então, você apresenta, pratica e depois o aluno produz, né? É um framework que funciona muito bem. Tem também um que chama TTT, né? Test, Teach, Test. Então, você testa o que o aluno já sabe, vê o que ele não sabe, ensina ele, depois testa de novo para ver se ele aprendeu. É um framework que funciona, né? Então, a gente tem muito ESA, Engage, Study, Activate. Então, envolva, né? Estude e ative. Então, você primeiro envolve o aluno e depois ele vai estudar literalmente o que ele tem que aprender e depois ativa-se, né? O que ele vai fazer, a proposta que ele vai fazer depois. Então, tem muitos frameworks, né? Dá para fazer muita coisa, mas você tem, quando você vai ser autor do seu próprio material, você tem que decidir mais ou menos qual você vai utilizar. O framework você pode mudar, né? O framework você pode gostar de um para um tipo de coisa, outro para outro tipo de coisa, se a aula é mais reading, se é mais speaking, né? Tem negócio. Mas a abordagem, normalmente, a gente opta por uma mesmo. É isso aí, uma aula, uma verdadeira aula aqui, pessoal. Eu vou dar, então, uma pincelada, né, sobre os principais métodos que existem, tentando dizer qual é a vantagem de cada um deles, né? Então, a gente tem um método muito conhecido que se chama método direto. Muita gente conhece ele como método Kalan, né? Porque ele é muito utilizado pelas escolas Kalan, então ficou conhecido como método Kalan. O método Kalan, ele começou como um método utilizado no exército para o aprendizado rápido de línguas. Ele começou na França. Na verdade, depois pegar o exército alemão também começou a utilizar, né? Ele tem essa cara de coisa de exército mesmo. Um fala, outro repete, um fala, outro fala em cima, um pergunta, outro responde. É uma coisa assim, um pouco frenética, parece mesmo um exército, né? Algumas pessoas também usam de método, chamam ele, né? De método natural. É tudo a mesma coisa. É esse método direto. Ele é interessante porque você aprende de uma maneira um pouco exaustiva, mais rápida, o básico para se comunicar na língua, né? Mas ele funciona bem nos primeiros níveis, eu diria no primeiro. Depois ele acaba se tornando um pouco cansativo. Antigamente, era muito comum, no tempo da minha avó, por exemplo, usar um método chamado Grammar Translation. Mas eu vejo muitos professores ainda usando, no Brasil principalmente. Então,
ensina a gramática, ensina a tradução e junta, né? A priori, é um método que oferece muita segurança para o aluno, né? Porque o aluno se sente seguro de estar entendendo a aula inteira, já que ele sempre estabelece a relação com o português, e se é um aluno com um cérebro lógico muito bom, né? Então, por exemplo, um aluno de exatas, né? A gramática dá essa sensação de controle para ele, né? Claro que com o passar do tempo, essa segurança vai indo por água abaixo, né? Porque uma língua não é a outra traduzida. Exatamente. Então tem uma parte que funciona, né? É uma outra cultura, tem um comecinho, né? É uma outra cultura, uma outra realidade. As coisas não se encaixam muito bem a partir de um certo momento. Então, claro, esses cursos de Grammar Translation, eles começam o curso com as similaridades entre as duas línguas, né? Olha, isso aqui é isso aqui perfeitinho. Você fala assim no português, você vai falar assim no inglês, no francês. Enfim, ele pega da língua as similaridades e começa por aí. E é um espanto para o aluno a hora que vai acabando as similaridades e este curso vai ter que começar a ensinar as diferenças, onde as línguas não se encaixam. Porque as línguas têm histórias diferentes, vêm de mundos diferentes, de culturas diferentes, povos com pensamentos diferentes, e é claro que as línguas não se encaixam, né? Então é aquele aluno que quando tudo ele bota no Google Tradutor, e quando começa a não dar certo, ele fica, o que eu faço agora? Eu tô tão acostumado com a tradução, né? Meu curso era tão Grammar Translation. Então, assim, embora ele ofereça uma grande segurança no começo do curso para o aluno, que parece que está dominando, esse aluno deixa de ter segurança quando a tradução não funciona bem, né? Ou quando você tem uma ideia no português que na outra língua você não consegue colocar dessa maneira, você tem que colocar de uma outra maneira, ou quando você tem expressões na outra língua que a ideia toda não tem em português, porque aquele conjunto de fatos não acontece aqui, porque é inerente à cultura, né? Então, assim, como eu disse, todos os métodos têm seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? E esse é um deles. Existe um método chamado audiolingual. Esse foi um sucesso quando foi lançado, porque ele quebrava com essa história do Grammar Translation. Então, esse método audiolingual é aquele onde você aprende a estrutura, aprende o vocabulário, e aí você brinca um pouco de encaixar a estrutura no vocabulário. Normalmente, esse método audiolingual, ele é monolíngue, você aprende só na língua, então você esquece a tradução, né? O professor ou a escola vai te ensinar como a língua funciona, utilizando uma estrutura e fazendo você brincar um pouco com ela, né? Muitas e muitas escolas trabalham ainda com este método que vem lá dos anos 70. Ele é muito bom para alunos com muita dificuldade. Por quê? Porque ele é extremamente repetitivo. Então, você não tem opção de não memorizar, porque você vai repetir. Você vai memorizar a estrutura, né? Então, para alunos com muita dificuldade de memorização, de pronúncia, é um método bacana ainda. Embora criado nos anos 70, é uma coisa que funciona. Então, eu, nas minhas aulas, por exemplo, se percebo que o aluno tem muita dificuldade, coloco momentos de método audiolingual, dependendo da quantidade de dificuldade do aluno, em pequenos momentos de 5 minutos a cada exercício, ou 2 vezes de 10 minutos durante a aula, mas eu encaixo momentos de audiolingual, porque pela repetição, às vezes, há alunos que precisam dessa repetição para ficarem seguros, né? É um método que, particularmente, eu gosto de inserir, embora eu ache exaustivo para trabalhar com ele. Para quem é fast learner, para quem pega rápido, é um método chatíssimo, né? Então, assim, como eu disse, não tem um método certo e os outros estão todos errados, né? Tem um método certo para cada tipo de aluno e para cada momento do aprendizado.
né? Eu fui aluna numa dessas escolas audiolinguais nos anos 90, porque não tinha ainda muita coisa, né? Eu fui aluna por 6 meses e eu queria morrer, porque eu não tenho muita dificuldade com o idioma, nem nunca tive, né? E você repete mesmo a exaustão, de modo que o aluno da minha sala, que tinha mais dificuldade, conseguiu ter um desenvolvimento satisfatório. Mas para mim, que não tinha dificuldade, chegava na quarta, quinta vez, falando, nossa, eu não acredito que nós vamos fazer isso de novo, né? Dá uma roupagem nova e faz de novo. Então, você faz uma vez, era com slides, uma vez com vídeo, uma vez só o áudio, uma vez a mesma coisa. Eu já fiz uma vez com o professor também, falando, dando as dicas. Meu Deus do céu, né? Então, para mim, não funcionava, eu achava chatíssimo, mas funcionava para alguém que tinha dificuldade, funcionava muito bem, né? Dos métodos que a gente usa hoje em dia, deixa eu ver, eu até deixei uma colinha aqui para mim. Com criança, eu deixei métodos que funcionam com crianças. Então, tem um chamado Total Physical Response, né? Que é uma resposta física. Então, eu vejo que funciona muito bem com as crianças. Elas não aprendem muito bem sentadas, nas carteiras, quietinhas, copiando, né? Elas precisam de respostas físicas, né? Então, funciona muito bem com crianças, trabalhar com placas que elas tenham que levantar, com brincadeiras em que elas tenham que correr e bater na resposta certa, né? O físico ajuda com que elas internalizem as estruturas e o vocabulário, né? Então, essa é uma metodologia que eu gosto muito, essa resposta física, né? Essa Total Physical Response. Existe também uma que eu vejo que funciona bastante com adolescente, principalmente aqueles que são muito desinteressados, né? Que não tem nada que esse aluno goste, meu Deus do céu, eu pergunto para ele e ele responde só yes ou no. E quando eu peço para ele desenvolver, ele fala I don't know, teacher, e não vai, né? Então, eu já trabalhei assim, existe um método chamado Dogme, que é você faz coisas junto com o aluno. Então, não há muito planejamento de aula, a gente abandona o planejamento, a gente chega para o aluno, funciona bem, principalmente com alunos particulares, né, com alunos individuais. E aí, o que nós vamos fazer hoje? E a gente passa a fazer coisas com o aluno em inglês. Então, já cheguei eu preciso estudar para a minha prova. Hoje eu tenho que fazer um trabalho e eu passo a ajudar o aluno a fazer aquilo, claro, e a gente vai falando inglês e quando ele não sabe, eu vou ensinando para ele as palavras e estruturas. Normalmente eu tenho um quadro ou uma folha em que eu explico rapidamente para ele e a gente vai utilizando isso na prática no dia a dia do aluno. Já assisti série, pedi para o aluno me explicar joguei jogo, pedi para ele me explicar o que estava acontecendo, já cozinhamos, enfim, para que o Dogme funcione muito bem, né? Você vai ensinando conforme vai havendo a necessidade. Então, ele não sabe fazer alguma coisa, e o próprio aluno às vezes pede, não, pera, mas por que eu falo assim? Né? E não é assado. E aí a gente para o que a gente está fazendo, eu explico para ele, vejo se ele entendeu, tá? E a gente volta a fazer o que está fazendo, né? O importante é sempre estar fazendo a coisa em inglês. E a única regra é que só podemos utilizar inglês, então ele tem que se esforçar também, né? Funciona muito bem com adolescentes. Mas, claro, se quiser fazer com adultos desinteressados e testar aí, depois conta pra gente se funcionou, né? Há um método que eu gosto muito para alunos muito comunicativos. Então, o aluno é bastante falante, né? Existe um método que se chama The Silent Way, né? Um método silencioso. Ou seja, eu quase não falo. O aluno lê desde o enunciado, o aluno explica para mim o que é para fazer. Eu só entro se o aluno tem mesmo uma dúvida, uma pergunta para mim, aí eu entro. Se não, eu deixo o aluno ir fazendo, eu só
interfiro se ele errar, e ele vai fazendo e me falando as coisas e me explicando as coisas. Ele lê, ele vê o que ele entendeu, ele explica para mim, então eu fico silenciosa a maior parte da aula, né? Para alunos muito comunicativos, isso funciona muito bem, porque ele mesmo tira as conclusões dele e eu só estou ali para dar apoio para ele, caso ele erre, caso ele se engane, né? Porque não chega a ser como estudar sozinho. Estudar sozinho a gente pode passar um monte de erro batido, e esse é o grande problema do autodidata. Eu já estudei sozinha por um tempo, tanto o italiano como o francês. O francês nem tanto, o italiano eu tive um tempo que eu estudei sozinha. E esse é o problema. Não é que você não possa estudar sozinha. Eu acho excelente estudar sozinho, mas você ouve uma coisa e você diz outra e para você tá tudo certo, né? Exato. Então, se você puder ter um apoio, eu sempre falo, quando a pessoa é autodidata, ela pode estudar muito sozinha, mas é legal ter um apoio, né? Porque justamente... Sim, eu concordo. A gente pode passar erros despercebidos e internalizar esses erros, né? Fossilizar, e depois, quando a gente vai falar isso no nosso dia a dia, quando a gente vai falar isso, as pessoas não vão ficar corrigindo a gente porque é de mau tom, né? É deselegante ficar corrigindo a pessoa. Então, você nunca vai saber que aquilo está de fato errado, né? Então, é importante ter esse apoio uma vez por semana, uma vez cada 15 dias que fosse, você exatamente. E você ter alguém para te avaliar, para ver se você está no caminho certo, se você está falando certo, se sua pronúncia é boa, se a estrutura é boa, né? Mas você precisa ter alguém para te orientar e te avaliar. Não importa se você tem um bom perfil autodidata, não importa muito a frequência, que seja uma vez cada 20 dias, uma vez por mês, mas alguém precisa avaliar o que você está fazendo, né? Um colega, um professor, alguém que entenda, né, entenda desse riscado para avaliar como está a sua produção, né? Exatamente. Então, o autodidata é bacana, funciona, mas ele precisa desse auxílio. Inclusive, é um outro nicho para quem quer, né? Para o professor que quer. Eu tenho alunos que são autodidatas e que fazem de 15 em 15 dias, por exemplo, aulas. Então, é um outro nicho, a gente trabalha de forma diferente com eles. E se o professor, né? Você pode ter alunos assim, inclusive você pode até encaixar. Se você quer toda semana, você coloca 2 alunos, né? Você dá aula, vai, uma quarta-feira para um, outra quarta para o outro, outra quarta para o outro, outra quarta para o outro, você fecha os seus horários, você ajuda esse pessoal, né? E é uma ideia, né, para os professores. Sim, e é um perfil de aluno, não é todo aluno que vai conseguir ser autodidata, né? Mas tem aquele aluno que tem perfil. Então, um aluno com perfil autodidata, ele precisa ser disciplinado, né? É aquele aluno que, se marcar de fazer ginástica em casa todo dia, 7 horas da manhã, por 1 hora ele vai fazer, né? Não é todo mundo que consegue, que tem essa disciplina e essa organização na vida. Então, precisa ser um aluno disciplinado para ser autodidata, precisa ser um aluno com boa autoestima, né? Se for um aluno com baixa autoestima, é difícil, eu não vou conseguir. Esse aluno não tem perfil para autodidata. Tem que ser um aluno já com boa autoestima, sabendo que ele vai conseguir, que aquilo é fácil para ele e que ele vai fazer. E um aluno consciente de que ele vai precisar de ajuda. Exatamente. Né? E não é, talvez então, não seja... ele precisa ter essas 3 características. Exatamente, talvez não seja para todo professor, porque eu tenho até um vídeo falando sobre horário, tem professor que prefere dar aulas à noite, outros de manhã, e tem professor que não quer alunos de 15 em 15 dias, mas tem outros que querem. Então, depende do professor, da disposição do professor para ter um nicho ou outro, né? E tem mercado para todo mundo, no final das contas. Tem mercado para todo mundo. Eu tenho alguns alunos que me pedem, por exemplo, aulas de conversação que eu chamo de desestruturadas, né? Eu tenho aula de conversação, mas ela é estruturada. Então, o que a gente faz? Eu tenho framework de aula, então os alunos aprendem primeiro o vocabulário, depois eu trabalho a pronúncia,
né? Trabalha estruturas, e aí a gente vê como é que aquele vocabulário funciona naquela estrutura e tal. Mas eu tenho alguns alunos que me pedem simplesmente para bater um papo com eles. Conversa comigo, teacher, livremente, por 1 hora, né? Sei, a gente vai vendo que assunto surge. Eu não gosto desse tipo de proposta, mas sou eu. Eu não digo que não funciona, que não é legal. Eu não gosto. Eu indico uma outra professora que eu conheço que adora esse tipo de aula. Ela senta com o aluno, eles vão bater papo, eles tomam um suco e saem uns assuntos e ela vê, quando ela percebe que o aluno erra, ela corrige ali, né? Então é perfil de professor mesmo. Né? Para essa professora é uma delícia. Para mim, eu falo, ai meu Deus, mas o aluno erra tanto que eu não sei exatamente quando parar ele, né? Sim. Se eu for parar toda vez que eu percebo um erro, meu Deus, o aluno não vai falar. Então eu não sei, não é meu perfil lidar com esse tipo de aula, mas é totalmente o perfil da outra professora que adora. Ela falou, não, mas eu deixo alguns e paro outros, senão não vai, né? Eu escolho um erro para parar e comentar. Então, para ela funciona, por que não? Né? Para mim não funciona, é perfil de professor mesmo. Exatamente. Então você tem que respeitar o seu perfil. Sim. Se a aula não é agradável para você, é porque não é o seu perfil. Né? Procure outros tipos de propostas que se encaixam. O tipo de proposta com a qual eu trabalho, os outros professores fazem, ai, que horror! Mas você trabalho para mim é super tranquilo. Eu recebo propostas assim, professora, eu gostaria de uma aula na qual todos os meses eu trabalhasse uma música diferente, a letra toda, até eu entender tudo. Eu trabalho, não tem problema. Eu gostaria, eu não sei inglês nenhum, mas eu gostaria já de começar com um inglês com enfoque mais para o lado da veterinária. Faço, não tem problema. Mas você começa, faço, né? Mas tem outras coisas que eu não faço, né? Outras propostas que eu não tenho como abraçar. Então, assim, é muito perfil para escolher metodologia, para escolher abordagem, tipo de proposta de aluno, framework, tudo é o perfil do professor. Não tem certo, não tem errado, né? Claro, tem vantagens e desvantagens de cada coisa, mas não tem certo e não tem errado, né? Voltando a falar de metodologia, vamos lá. Na verdade eu vou falar de abordagem, né? Agora eu vou falar de abordagem, né? As abordagens mais comuns que tem no mercado hoje são o communicative approach, né? Que é a abordagem comunicativa, ou né, do método direto, ou aquela coisa mais largada, né, do dogme, ou audiolingual, aquela coisa repetitiva, que você vai repetindo, e montando e repetindo de outras formas. É uma abordagem mais de comunicação mesmo, sempre tem muito diálogo, né? Então você lê diálogo, escuta diálogo, faz diálogo, depois apresenta diálogo, né? A abordagem é sempre nessa comunicação de diálogo, né? Então tem muito diálogo normalmente, um pouquinho de estrutura, um pouquinho de texto, mas a aula é dominada completamente pelo diálogo. Vai apresentar uma estrutura nova, começa com diálogo. Depois da estrutura, trabalha ela em diálogo, né? Então é sempre muito diálogo. É o que quase todas as escolas hoje em dia usam, né? Trabalhar dessa forma mais comunicativa. Eu acho assim, a única desvantagem que eu acho é que às vezes, muitas vezes, o diálogo é um pouquinho forçado. O aluno não tem ainda conhecimento de outras estruturas, e aí fica aquele diálogo inventado para aquela aula que você quer trabalhar, aquela estrutura específica, e fica um diálogo surreal. Né? Um diálogo de livro, próprio de livro de inglês, né? Onde nunca aquilo vai acontecer numa vida real, porque é um diálogo muito restrito, né? Que às vezes o diálogo fica um pouco desconectado da vida real,
né? É aquele diálogo que não funciona, ninguém fala assim na vida real, mas ele foi inventado para você praticar uma determinada estrutura do idioma, né? Tem gente que combina essa abordagem, veja, você não precisa escolher uma abordagem, você pode combinar elas. Muitas escolas combinam essa abordagem com o task-based, né? O task-based, assim, você tem uma final task, você tem uma coisa que você vai fazer no final da aula, e a aula inteira caminha para te dar meios de você conseguir fazer aquilo, né? Muita gente mescla com o communicative approach, né? E dá super certo, é bem legal. Tem também a abordagem lexical, que eu gosto muito. E procurei, dentro do meu material, trabalhar muito com essa abordagem, né? O lexical, ele deixa um pouquinho de lado a gramática, ele segura um pouco a gramática e explora mais as coisas mais úteis, assim, vocabulário útil, expressão e o que a gente chama de chunks, né? Que são algumas frases prontas e úteis que a gente lança em determinadas situações, né? Então, no meu material tem lá a unidade, que vai falar sobre determinado assunto, cada unidade fala sobre um assunto. Então, nós vamos falar sobre determinados assuntos. Então, eu pego todo o vocabulário relevante para que o aluno consiga conversar comigo sobre aquele assunto, né? Depois a gente pega todos os chunks, todas as frases úteis que ele pode lançar na hora de falar sobre aquele assunto. O léxico também prima muito por utilizar o inglês do dia a dia mesmo, situações reais, nada muito preparado, né? Ou muito, o que a gente chama de pasteurizado, né? Não tira muito da realidade só para ficar mais fácil para o aluno. Então, a gente trabalha muito com inglês da vida real mesmo, né? Real life situations. Então, se aparece uma expressão na vida real, a gente coloca ela na lição, coloca vídeo, coloca podcast, coloca pedaços, trecho de série, de filme, para ilustrar bem o que a gente quer falar com o inglês da vida real. Eu gosto muito da abordagem. E dá para combinar com as outras duas, né? Não, você pode optar por uma ou não, você pode mesclar, fazer comunicativo mais lexical, né? Com comunicação de vida real, com chunk, com menos gramática do que as outras abordagens, e com uma final task também, né? Então você pode aí mix and match, você pode fazer o que você quiser com os métodos e as abordagens. O importante é saber para que servem, quais são as vantagens, e aí você pode brincar na sua aula, ver o que funciona melhor para a sua aula. É isso aí, é isso aí. Aline, foi uma verdadeira aula, muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Nossa, vai fazer muita diferença para muitos professores aqui, todos nós, porque todos nós aprendemos, né? E nós vamos deixar aqui também todos os links que nós prometemos, links também com ideias, né, de livros, indicação, né, indicação de livros que vocês podem ler para aprofundar o assunto. Né? E porque realmente é assim, eu misturo muita coisa também, e o legal de conhecer tudo isso é que a gente pode ir misturando e adaptando para cada aluno. Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer. Tem essa vantagem, né? Muito obrigada, Aline. Beijão para você. Um beijão, o prazer foi todo meu. Foi uma delícia bater um papo com você. E vou voltar mais vezes. Com certeza. Inclusive, coloque aqui nos comentários hashtag VolteAline, né? Porque aí hashtag VolteAline, porque assim a gente traz a Aline de novo com outros assuntos muito importantes para todos nós. Então, até um beijo, Lu, até a próxima.